preocupar-nos com os problemas da cibersegurança e também até que ponto o nosso site está em risco de ser atacado, não é? Visto que há mais exposição e também muitas vezes interesse em atacar os sites. Nós, para isso, temos feito um serviço de anti-hack, se calhar já tem este serviço, por isso o objetivo deste vídeo é para dar a entender o que é que se faz, qual o objetivo deste serviço, mas também quem não tenha, eventualmente ver ou considerar se faz sentido no seu caso, não é? Vou explicar um bocadinho o tipo de coisas que são mais importantes. A segurança não é um dado adquirido, não há segurança absoluta, por isso tudo isto é relativo, mas tem a sua vantagem, não é, fazer uma proteção. Algumas das coisas que nós fazemos, então, neste serviço anti-hack, é a atualização do CMS. O CMS é o gestor de conteúdos, um Content Manager System, e isto, basicamente, nós conhecemos o Joomla, é um CMS, o WordPress é um CMS, o Magento, né? Todas estas plataformas, elas são um CMS. E elas precisam estar atualizadas. Elas têm um sistema de versões. Normalmente, nós conseguimos saber qual é a versão que temos e a versão que já está não é, atual. Muitas vezes, estes CMS têm gerações. Por exemplo, o Joomla tem o Joomla 1, tem o Joomla 1,5, tem o Joomla 2,5, tem o Joomla 3, já tem o Joomla 4. Normalmente, mesmo fazendo atualizações, não saltamos de uma geração para outra. Por exemplo, se o cliente tem um Joomla 3, o manter o CMS atualizado não significa mudar para o 4. Significa ter a versão 3 mais atualizada possível. Não é? Porque a mudança de geração muitas vezes muda o formato, o sistema da base de dados, não é? A forma como funciona, e então aí não é uma atualização, é uma remodelação do site se a pessoa quer mudar de uma geração para outra. O mesmo se aplica ao WordPress e às outras plataformas. Mas, dentro da sua geração, ter a versão mais atualizada é muito importante. Alguns sites requerem um apoio personalizado, não é? Conforme o sistema que têm, ou porque foram feitos à medida, ou porque têm ali características específicas, então nós damos esse apoio para prevenir e também para recuperar de ataques. Outra coisa que acontece com tudo o que é ficheiros é eles podem apanhar vírus, pode ter malware no seu próprio alojamento. As maneiras que isso pode acontecer são várias e diferentes. Na mesma, faz sentido não só muitas vezes os servidores terem sistemas de antivírus, mas nós também fazemos uma verificação dos ficheiros, a ver se encontramos, e muitas vezes até no tempo os caça-vírus apanham ou identificam mais ameaças do que se calhar tinham no passado. Outro ângulo de ataque é o SQL injection. Isto é uma injeção de SQL. SQL é código, não é, para a base de dados. E o que acontece é, através desta técnica, muitas vezes, então, os atores maliciosos conseguem aceder ou à base de dados, ou conseguem aceder a alguns dados que não deveriam estar à mostra, como usernames, passwords, dados confidenciais, mas que estão dentro da base de dados. Então, é preciso que o site esteja protegido contra estas técnicas de injeção de código SQL. Também, outra coisa, o cross-scripting e o flood. Pronto, há uma série de scripts, é um bocadinho como se fosse vírus, mas não é bem identificado como vírus, porque pode ser uma sequência de ações ou de funcionalidades que se coloca no site para ele fazer determinadas coisas. Então é preciso precaver isso, ver se poderá estar infectado, remover, se for o caso. E uma técnica também difícil muitas vezes de lidar, o flood. O flood é inundação, a tradução direta, e significa aquele tipo de ataque em que o site é carregado com uma carga grande de visitas, ou de volume de tráfego, ou de pedidos, não é? Com o objetivo de deitar abaixo o servidor. Não é? Quando toda a gente vai ao site das finanças e ele deixa de carregar ou está muito lento, é porque está a receber uma carga muito grande. Não é? E alguém pode forçar e fazer uma carga, não é? Fictícia, de forma a deitar abaixo também o site. É uma das formas também de ataque. Outra maneira, este é um termo mais conhecido, a firewall. Firewall é quase como um porteiro à porta das instalações, neste caso do site, e que consegue identificar, não é, o tipo de pedidos, identificar padrões maliciosos, não é, e tentar rejeitar pedidos que a partir dele já sabe que estão com um padrão
criminoso, ou não é, ou que vê que não é uma pessoa também normal. Não só o upgrade do CMS, como nós já vimos, manter ele atualizado, mas também os componentes, os plugins, não é? Cada componente, cada plugin poderia ser considerado como que uma janela. E se ela não está bem segura, não é? Pode todas as instalações estarem muito seguras, mas se houver uma janela partida ou uma janela frágil, vai ser por aí que eles vão entrar. Então é preciso ter estes componentes, plugins. Por isso é que muitas vezes também recomendamos que os sites não tenham muitos componentes ou plugins, ou que não tenham componentes ou plugins que não estão realmente a ser usados. Por exemplo, faz conta, tem um site com um sistema de loja instalado, mas não a usa, então o mais seguro a fazer seria desinstalar essas funcionalidades que não estão a ser usadas, não é? Isto vai-lhe dar mais proteção, mais solidez no site. Nós temos este serviço, é um serviço tanto de manutenção prévia, não é? De recorrência, de verificar se as coisas estão bem, mas também de reação. Caso haja um ataque ou um problema, então nós fazemos é recuperarmos o site em caso de situação e voltarmos a pôr como estava e, eventualmente, tentar identificar como é que o site foi atacado e prevenir para que ele não volte a ser atacado da mesma maneira. Por último, não é, usando um bocadinho de inteligência ou experiência acumulada, tentar definir o que é que pode fazer com que os sites sejam atacados, prevenir, antecipar, não é, este tipo de situações, dar sugestões aos clientes para que eles não é, ajam de uma maneira ou de outra, por exemplo, não tendo informação na base de dados que não é necessária, não tendo os componentes, seguindo algumas regras de segurança, algumas funcionalidades. Muitas vezes elas podem ser úteis, mas depois vemos que são um perigo de segurança e então são removidas. Então essa análise depende muito também do tipo de site, do tipo de exposição e os objetivos, a ver se realmente faz sentido. Por isso aqui fica uma visão geral do serviço anti-hack. Ele é adequado para todo o tipo de sites, todos os sites precisam de ser atualizados. Alguns sites são mais simples, a pessoa pode fazer a sua própria manutenção. Nos que não são tão simples, então, obviamente, nós podemos ajudar nesse sentido. O custo deste serviço depende muito do site, não é? Se for um site mais simples, é um tipo de proteção. Se for um site mais complexo, é outro tipo de proteção. Por isso tem que ser analisado caso a caso e assim fica explicado. Se já tem este serviço, isto é o que nós fazemos, é a proteção que tentamos dar ao site. Se não tem este serviço, cabe-se também definir ou pensar se faz sentido, se precisa desta ajuda, se o seu site tem informação sensível, se precisa de proteção. Mas qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudar.